Mas vamos falar também numa coisa que tem ligação, quer ver? Uma das preocupações dos pais é o crescimento saudável dos filhos. Se ele segue aí a mesma altura das crianças da mesma idade. Quando se nota alguma diferença, é preciso investigar. Eu vou conversar agora com a pediatra Maria Cláudia Lobe para a gente prestar atenção em vários aspectos que podem indicar problemas. Doutora, seja bem-vinda. Aliás, a gente estava justamente falando, a doença celíaca ali, elas falaram, a repórter falou que, enfim, os especialistas disseram que tem sintomas. Mas talvez não seja exatamente assim, né? Boa tarde a todos. Não, realmente, nas crianças, a gente não aguarda que tenha sintomas intestinais para dizer que a criança pode ter doença celíaca. Inicialmente, uma das primeiras manifestações é um crescimento inadequado. Então, essa observação do crescimento é fundamental que os pais acompanhem com o pediatra regularmente para observar se o crescimento está dentro do gráfico esperado ou não. Inclusive, quem tiver pergunta para a doutora Maria Cláudia, pode mandar aqui, tá bom? O nosso WhatsApp 988719831, tá aí achando estranho aí, que tem alguma coisa diferente no crescimento do seu filho? Manda pra gente que ela responde ao vivo, tá bom? Doutora, é importante a gente prestar atenção porque existem várias situações, é claro que cada caso precisa ser analisado separadamente. Mas quando uma criança, depois a gente vai falar de bebês prematuros, gêmeos, trigêmeos, né? A gente sabe que eles são menores e tal. Mas quando a criança então nasceu no período normal, no estimado, dentro dos 9 meses, não tem nenhuma situação que deveria ter aí uma estatura menor, que sinais a gente pode observar que tem algum probleminha que precisa de uma assistência especializada? Na verdade, a criança cresce em determinadas velocidades de crescimento. Então, é esperado que a criança no primeiro ano de vida, principalmente a criança de termo, aquela que nasce no tempo correto, cresça pelo menos 25 centímetros no primeiro ano. Já no segundo ano, ela reduz essa velocidade para 12 a 14 centímetros. Então, espera-se que a criança mantenha essa velocidade normal nos 2 primeiros anos de vida. Progressivamente ela vai reduzindo. Então eu não posso considerar que uma criança é pequena com 1 ano ou 2 anos porque os pais são baixos, porque essa correlação não existe numa fase inicial da vida, ela pode vir a ter no futuro, mas numa fase inicial realmente é alimentação adequada, ausência de doenças e que intercorrências aconteceram ou não nos primeiros 2 anos de vida para a gente ter essa velocidade esperada normal. Ou seja, qualquer alteração, mesmo que os pais sejam baixinhos, como a senhora disse, né? Isso não deve interferir, porque em qualquer situação a criança tem esse crescimento nessa primeira fase. Nos 2 primeiros anos, não é a estatura dos pais que vai determinar a estatura dos filhos, e sim a qualidade de alimentação, as vacinações, as doenças que podem ser prevenidas, as doenças que ocorrem, muitas vezes assintomáticas, como se diz da doença celíaca, que já pode se manifestar desde o primeiro ano de vida com a introdução de alimentos com glúten ou com trigo e seus derivados. Então, nessa situação, a observação da velocidade de crescimento é importante. Não dizendo que o pai é baixo ou a mãe é baixa, então a criança será baixa já numa fase inicial da vida. Sim. Em se tratando de bebês prematuros e também gêmeos, ou quando a gestação tem mais bebês, isso normalmente a gente acredita que, ele nasceu prematuro, é normal ele ser pequenininho, ou gêmeos também, teve menos espaço, enfim, uma série a gente acredita em muita coisa. Isso também tem interferência? Até que momento a gente pode usar essa condição para dizer que não, ele é pequeno por isso? Realmente o prematuro ele tem que fazer uma situação que a gente chama de idade corrigida. Então ele tem uma idade cronológica, a idade que ele nasceu. Vamos supor que ele deve nascer pelo menos com 37, 38 semanas e nasce com 30 semanas. Certo. Então ele nasceu 2 meses antes. A idade que se corrige hoje para o prematuro sempre é até 40 semanas. Se ele nasceu com 30, faltou 10 semanas para ele nascer. Com 2 meses e meio é que ele nasceu. O peso e a altura devem estar adequadas ao nascimento dessa criança com 2 meses e meio. E assim vai essa correção que se leva aproximadamente até os 2 anos de idade. Então, novamente, aos 2 anos de idade, essa criança que é um prematuro, ela deve ter corrigido seu peso, sua estatura, adequado, como se ela tivesse nascido no tempo correto. Maravilha. Mesmo o gemelar, mesmo o trigemelar. Então tem que acompanhar essa condição. Doutora, tem pergunta no nosso WhatsApp. Pode colocar na tela pra gente, por favor? Olha lá, a Beth perguntou, tem um bebê de 5 meses que nasceu de 36 semanas com 2,9 kg. Agora com 5 meses ele já está com 10 quilos e ele só ganha leite materno. Devo me preocupar?
Na verdade, se ela está só amamentando, o ganho de peso nessa fase é considerado adequado, mesmo que a criança tenha 10 quilos. Então, o leite dela é adequado, ela deve manter só a alimentação com leite materno, certo? Mais tarde, realmente, quando a introdução dos alimentos sólidos, é que deve se cuidar com o ganho excessivo de peso, não com o leite materno. A partir do momento que ela for mais ativa, começar a engatinhar, começar a caminhar, automaticamente o gasto calórico vai ser maior. Perfeito. E tem mais pergunta da nossa audiência aqui na tela. A Adriele Lima perguntou: doutora, eu tenho uma bebê de 3 meses, já ouvi muito falar em pico de crescimento. O que significa isso? Obrigada, Adriele. Na verdade, os primeiros 6 meses de vida, a criança cresce, se ela deve crescer 25 no primeiro ano, 16 são nos primeiros 6 meses. Então, a melhor velocidade de crescimento, o melhor crescimento é nos primeiros 6 meses. Se ela nasce em média com 50, com 6 meses ela deve ter uma média de 66. Então, é a melhor velocidade de crescimento da vida. E depois ela continua bem, cresce mais 9 no segundo semestre de vida. Então, com 1 ano, ela tem 25 centímetros. É esse momento que as mães costumam dizer, deu aquela espichada, esse que é o pico de crescimento. Principalmente nesse início da vida. E o segundo, né, o grande estirão, que aí todo mundo fala, que é o da puberdade, que é bem mais tardio. Sim, vem da adolescência, né? Aí, doutora, eu te pergunto, quando a gente deve se preocupar e que tipo de tratamento se pode fazer quando se percebe que, por exemplo, a criança não está acompanhando as crianças da mesma idade em relação ao crescimento, está sempre mais baixinha? Existe tratamento para isso? O que se observa? Na verdade, a primeira parte é o acompanhamento. Várias doenças são avaliadas quando uma criança não cresce bem. Mesmo sem ter doença, o aspecto psicossocial, o aspecto do sono, quanto tempo ela permanece ligada nos jogos até a noite, não tem um tempo de sono adequado, a alimentação é só de alimentos inadequados. Então, tem várias situações que devem ser investigadas no momento. As doenças também. Então, existe tratamento específico para determinadas doenças que possam estar comprometendo. Mas é uma situação de acompanhamento de que intercorrências possam estar interferindo naquele momento, dependendo da faixa etária. E aí sim, como no vídeo anterior, se tem doença celíaca, como mesmo foi falado, não é um tratamento com medicação, e sim uma mudança alimentar. Mudança de hábito, né? Isso, sim, essa criança recupera a velocidade de crescimento, principalmente se diagnosticada precocemente, ela tem tempo de recuperar e aí seguir o seu padrão familiar, que é atingir o seu alvo genético. Perfeito. Doutora Maria Cláudia Lobe, endócrino pediatra, aqui dando informações importantes para a gente cuidar do crescimento dos pequenos. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Até uma próxima. Obrigada.